Caros irmãos, queridas irmãs, hoje dia 8 de julho, sábado da 13ª semana do Tempo Comum. Estamos assim concluindo essa 10ª semana do Tempo Comum. E hoje eu convido você, convido sua família para junto partilharmos a Palavra de Deus que nos edifica na fé, Palavra de Deus que nos renova, que nos enche de paz, nos enche e preenche o nosso espírito. Portanto, hoje refletimos o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo do 14 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, então os odres se arrebentam e o vinho se derrama e os odres se perdem. Vinho novo se coloca em odres novos. Assim os dois se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, o jejum caracterizava o tempo de espera. Mas esse tempo já terminou. Chegou a hora da festa do casamento, isto é, da nova e alegre relação entre Deus e os homens. A atividade de Jesus mostra que o amor de Deus vem para salvar o homem concreto e não para manter as estruturas que sugam o homem. A novidade rompe estas estruturas simbolizadas pela roupa e barris velhos. Então Jesus veio para reformar. Ele exige mudança radical. Jesus veio substituir o sistema da lei rigidamente, seguido assim pelos fariseus. A justiça que vem da misericórdia abre as portas do reino para todos. Os discípulos de João, atrelados aos fariseus, ficavam incomodados com o comportamento dos discípulos de Jesus no tocante à prática do jejum. Ao supervalorizar esse ato de piedade, imaginava estar dando mostra de santidade e de seriedade de vida. Não acontecendo o mesmo com o grupo de Jesus. Concluía faltar-lhe assim profundidade, considerando-se levianos e desregrados. Veja que estas considerações não chegam a influenciar a pedagogia de Jesus, não trata assim com os discípulos. Servindo de metáfora da festa de casamento, estabeleceu uma clara definição entre o tempo de alegrar-se e o tempo de jejuar. O primeiro corresponderia ao tempo de sua presença, qual um noivo junto dos que lhe escolheram para estar consigo. Seria o tempo de festejar, o tempo de comemorar, desfrutar de uma presença tão querida. Então, o segundo diz respeito ao tempo da sua ausência, a ser consumada por meio da morte de cruz. Figurativamente, seria o tempo da ausência do noivo, no qual todo se prepara para a sua chegada e se previa de alimento em vista do banquete que seria oferecido. Portanto, os discípulos não jejuavam simplesmente pelo fato de ter ainda Jesus junto de si. Então veja que o tempo em que o esposo lhe seria tirado estava se aproximando. Aí sim, o jejum seria uma exigência em vista de preparar-se para acolher a segunda vinda do Messias. Caros irmãos, queridas irmãs, os gestos, as atitudes de Jesus prova e nos dão a certeza de que o amor de Deus vem salvar-nos concretamente e não apenas para manter as estruturas e as tradições. Neste Evangelho, ele nos ensina a praticar os atos
religiosos de coração e não por obrigação. Então, o jejum é um exercício que devemos praticar com alegria, pela oferta que fazemos a Deus. Assim sendo, há momentos na nossa vida em que não nos cabe jejuar nem fazer sacrifício, mas sim aproveitar a ocasião que nos é oferecida. Os discípulos de Jesus partilhavam com ele de todos os eventos, com alegria e submissão à sua vontade e os seus ensinamentos. Nós já estamos vivendo a hora da festa de casamento, isto é, da nova e alegre relação entre Deus e o homem. Estar perto de Jesus faz com que aprendamos com ele sobre as coisas do alto, as revelações do Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, a novidade de Jesus rompe com as estruturas antigas, que são simbolizadas pela roupa e barris velhos. Então Jesus não veio nos reformar, mas mudar radicalmente o nosso modo de pensar e de ver as coisas. Remendo novo em pano velho e vinho novo em odre velho significa a mentalidade com que aprendemos os ensinamentos de Jesus. Então Jesus veio nos trazer um novo mandamento do amor que só é acolhido por um coração renovado e transformado, que tem assim experimentado uma forma diferente o amor misericordioso do Pai. Apesar de que quem tem Deus na conta de um juiz castigador e exigente nunca poderão entender o seu amor eterno. Quem ama sem explicações e sem motivo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito Santo é quem nos renova os nossos corações. Ele nos traz o vinho novo do qual nós precisamos, que é o vinho do amor de Deus. Qual a sua intenção de praticar o jejum ou fazer algum sacrifício? O seu coração se alegra ou se entristece? Você tem um coração renovado, capaz de compreender as consequências do amor? Você é uma pessoa que sabe curtir o momento presente como um presente de Deus? Reflita isso nesse dia de hoje, caríssimos irmãos, queridas irmãs. Sobretudo, se perguntando se o seu coração se alegra ou se entristece com os ensinamentos de Jesus. Quando ele fala diretamente para você, quando ele pede uma mudança radical de vida para você, seu coração se alegra ou se entristece? Portanto, peçamos ao Pai para nos darmos suficiente bom senso para reconhecermos o que correspondemos ao projeto de Jesus, sem querermos misturá-lo com os esquemas incompatíveis com a novidade do reino. Assim seja. Amém. Portanto, desejo a você, meu irmão e minha irmã, toda a sua família, um santo e abençoado sábado, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.